Em nome de Jesus, a gente não ensaiou, né, irmão? Aí tá tudo alto, mas tá ótimo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, chegou o momento da palavra. Peço você que abra sua Bíblia aí em Mateus 15, versículo 21 a seguir. Amém. Glória a Deus. Tivemos um grupo ontem de jovens abençoadíssimo aqui. E eu convido você, quando houver culto dos jovens, toda a igreja está participando para a glória de Deus. Mateus, capítulo número 15, amém? A partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. É fácil, né? Mateus, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez, mais essa noite, pela oportunidade de poder estar em tua casa, na tua presença, de poder ministrar a tua palavra, de poder ouvir o Senhor falar conosco. Peço, meu Deus, a tua bênção, continue nos edificando na tua palavra, a tua palavra é verdade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui um texto, está aqui uma passagem da Bíblia, muitíssimo conhecida. Deus te abençoe, muitíssimo abençoada. A história dessa mulher, da mulher cananeia, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, uma mulher que era estrangeira, que havia aprendido a adorar outros deuses. Mas essa mulher, a atitude que ela tomou, nos traz lições poderosíssimas, lições riquíssimas que vai edificar a sua vida. E ora a Deus para que fortaleça a sua fé. Nós iremos aprender muito com esta mulher, a mulher cananeia. Então surge uma pergunta: será que é possível a gente prever um milagre? Será que podemos saber a hora, o dia, né? Data, local, o momento que o milagre vai acontecer? Será que é possível prever? Não. Esse tipo de manifestação, além de imprevisível, ela não pode ser explicada pela ciência. Milagre é tudo aquilo que a ciência não explica. Então, é uma manifestação imprevisível. É, portanto, algo que diz respeito à soberania de Deus, aos seus caminhos, aos seus propósitos,
que muitas das vezes são insondáveis, que nós não sabemos, não conhecemos. Então, o milagre diz respeito à soberania do Criador, os caminhos que Ele tem para com o homem, os seus propósitos, os seus projetos, a sua vontade. Então, o milagre tem a ver com Deus. Mas aí surge então uma segunda pergunta: será que há alguma participação humana? Será que há alguma participação do homem no milagre? Será que o homem pode contribuir para que o milagre aconteça? Será que o ser humano pode atrair um milagre para a sua vida? Pode ser co-participante com Deus no milagre? Sim. De acordo com o que percebemos nas Escrituras, sim. Pelo menos em parte. Por exemplo, ontem, como a Renata disse aqui, semana foi uma luta. Isabela, com esse caroço, começou a crescer e inflamar. E a gente preocupado, levamos ela então no IMABA. É IMABA mesmo, né, pastor? Então a Renata, como a Renata estava sem estrutura, a Renata fica muito nervosa, muito ansiosa. Já vinha com a história do pai dela, que ela contou aqui, né? A preocupação. Então a Renata ficou lá, do lado de fora, e eu entrei com a Isabela para ser atendida pela pediatra, pela doutora, pela médica. Enquanto a doutora está lá consultando, a Isabela, estava acontecendo então uma cena lá fora, que a Renata estava presenciando. Uma mãe, ela estava desesperada. Por quê? Porque a filha de 2 anos dela pegou esses lenços umedecidos e foi amassando o lenço umedecido. Davi fez algo semelhante uma vez, mas eu consegui, né, tirar. E essa criança de 2 anos, a mãe não sabe explicar como essa criança amassou e foi amassando esse lenço até virar uma bolinha pequenininha e enfiou no nariz. E entrou, né, para dentro lá do nariz da criança. E já estava 2 dias a criança com esse lenço umedecido lá dentro do nariz. O nariz da criança já estava inchado. E a mãe estava lá fora, preocupada, porque ainda além disso estava com uma criança recém-nascida no colo. Devia ter alguns dias, talvez 1 mês de nascido. Então quem levou a criança lá de 2 anos foi a tia dela, justamente pela mãe não ter estrutura, para que pudesse ser consultado e visto qual procedimento poderia fazer. Enquanto isso, a mãe ali desesperada, e uma senhora que estava lá viu que a mãe estava desesperada e orou por ela, orou para que Deus fizesse então um milagre. Enquanto isso, lá dentro, a tia estava recebendo o médico ali, vendo o que poderia ser feito. Disse que a criança então teria que ficar até segunda-feira para eles estudarem em casa, para ver como iria resolver o problema da criança, como queria tirar aquele lenço umedecido que entrar. E lá fora uma senhora orando por essa mãe desesperada. Lá dentro então, uma enfermeira tem uma ideia brilhante. Não, essa criança não fica aqui até segunda-feira, não. Vamos resolver isso. Uma enfermeira teve a ideia de pegar um sugador e deu um jeito, colocou no nariz da criança e foi ali, irmão, até que conseguiu encaixar. E o sugador, a enfermeira insistindo, conseguiu puxar para fora aquele lenço umedecido. Enquanto isso, a senhora orando lá fora pela mãe da criança, recebendo a oração. Quando a tia da criança vem com a criança, recebendo alta ali no colo, já glorificando a Deus, o Deus chamado sabedoria, enfermeira, a mãe veio, o que aconteceu não, e contou toda a história, todo os procedimentos ali para a mãe da criança. E a mãe da criança entendeu que foi um milagre e começou a agradecer a Deus. A senhora que estava ao lado disse: olha, está vendo como Deus ouve as nossas orações? Então perceba que o homem sim, ele tem participação no milagre. Talvez para você não
milagre grande. Mas para uma mãe com uma criança naquela situação, que ainda com outra criança de colo, o desespero é muito grande. Mas Deus, então, Ele entrou com a providência. Aleluia. Tendo em vista, então, a participação humana no milagre, hoje aprenderemos com a história de uma pessoa que, apesar de sua adversidade prolongada, ela não deixou de confiar na bondade de Deus e no poder de Jesus para ajudá-la, ou seja, a mulher cananeia. Apesar de ela estar sofrendo com a filha endemoniada, a adversidade prolongada, o sofrimento muito grande, mas ela não deixou de confiar na bondade de Deus. Tem até um hino aqui que a gente costuma louvar, né, que fala justamente sobre a bondade de Deus. E ela não deixou de confiar no poder de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele ainda faz milagres. Ele não mudou. O que mudou foi a fé do homem. Mas Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Senhor que operou no passado, Ele opera ainda hoje. Ele opera ainda hoje. Então a primeira coisa que aprendemos com a mulher cananeia, primeira lição que podemos tirar, que podemos aprender com esta mulher cananeia, essa mulher grega, primeira coisa que nós aprendemos é que ela discerniu a origem do problema. Porque existem problemas que são materiais, problemas que são de ordem física, problemas que são de ordem psicológica, e existem problemas que são de ordem espiritual. A primeira coisa que ela fez foi discernir a origem do problema, para que ela pudesse tratar. Ela sabia que os médicos não eram um problema para a medicina. Ela sabia que o problema da filha dela não iria se resolver com terapias. Então ela discerniu a origem do problema. Veja que o versículo 22 podemos observar: e eis uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, ela discerniu qual era a origem daquele problema que atormentava a vida da filha dela. Quando você identifica a origem do problema, quando você tem esse discernimento, já é o primeiro passo para o tratamento. E ela compreendeu. Então a primeira coisa que aprendemos é que devemos discernir qual é a origem do problema. Se resolve com tratamentos, com remédios, medicamentos, se resolve com terapias. Precisamos então discernir a origem do problema. A primeira coisa que aprendemos com ela. A segunda coisa, ela buscou ajuda na pessoa certa. Ela buscou ajuda na pessoa certa. Olha o versículo 21 e 22 aí no texto. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ela, depois de discernir a origem do problema, ela busca então ajuda naquele que poderia resolver. Ela busca ajuda na pessoa certa. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que você veio no endereço certo, no lugar certo, para buscar a pessoa certa. Que pessoa certa é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Você pode adorar a Deus por isso? Então ela busca ajuda na pessoa certa, naquele que poderia. Após discernir a origem do problema, ela entendeu quem é que poderia resolver, quem era profissional, aquele que tinha condição de dar solução ao problema dela. Terceira coisa que aprendemos com a mulher cananeia: ela focou,
em suas prioridades. Vamos ver aqui, versículo 22, a parte B. Ela vai dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Percebe então que ela possuía um foco. Ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. Então ela focou naquilo que era prioridade. Certamente aquela mulher, ela tinha outros problemas. Certamente o problema da filha não era o único problema que ela tinha. Ela tinha outros problemas que a afligia. Mas ela compreendeu que ela não poderia resolver todos de uma vez. Tem pessoas que querem resolver tudo de uma vez. Tem pessoas que querem abraçar o mundo, querido. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai perder as forças, vai ficar exausta. Se ela tentar resolver todos os problemas de uma só vez, ela vai sucumbir, vai entender que ela é incapaz, que ela é limitada. Você precisa focar, tem foco. E a mulher cananeia, ela priorizou a solução do problema que era mais grave. Ela entendeu que o problema mais grave que ela tinha era a filha. E o que ela faz então? Ela volta todas as suas forças, toda a sua atenção àquele problema que era mais grave, e ela vai e leva até Jesus. Quando você prioriza a solução do problema que é mais grave, você vai colocar mais fé, mais intensidade, mais força naquele problema, para que você possa apresentá-lo a Jesus. Não adianta você chegar diante do Senhor com vários problemas, de forma aleatória, assim, não é esse, é esse, é esse. Vou tirar um exemplo. Lembra do cego Bartimeu? Sentado à beira do caminho, mendigando. Jesus sabia que ele era mendigo. Jesus sabia que aquele homem era cego. Possivelmente não tinha uma morada, não tinha uma casa. E aquele homem se põe a clamar ao Senhor: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele insiste, persevera. Então ele consegue uma audiência com o seu trago e ele é atendido. Jesus sabia que ele era mendigo. Jesus sabia que aquele homem não tinha, de repente, um lugar para morar. E sabia que ele era cego. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter dito: bom, Senhor, eu quero um trabalho, uma porta de emprego, estou desempregado, não quero mais pedir esmola. Mas o problema da cegueira é continuar. Senhor, eu quero uma casa, um lugar que eu possa morar. Mas ele ia continuar cego. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele então prioriza a solução do problema que era mais grave, daquele que lhe atormentava. Ele diz, responde: olha, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus fala: então vai, veja, porque a tua fé te salvou. Então foque na solução do problema que é mais grave, daquele que mais incomoda. Inclusive, vou te dar alguns segundos agora, querido, para que você priorize, para que você foque agora. Qual o problema que tem tirado, roubado suas noites de sono? Qual o problema que tem me preocupado, que tem me deixado ansioso, ansiosa? Qual o problema que tem doído o seu coração? Ah, pastor, é vários. Não, foque naquele que é o pior, naquele que é o principal. Priorize a solução daquilo que é mais grave, porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje no presente. Ele opera na sua vida. Visualize nessa noite o problema que é mais grave. Porque quando nós fazemos isso, nós colocamos toda a nossa intensidade, nossa força, e levamos até Jesus. E levamos até o Senhor. A outra coisa que aprendemos com essa mulher, com a cananeia, ela não desistiu diante das dificuldades. Não pense que será fácil. Não pense que será moleza. Eu aprendi que Deus, Ele nos prova. E Ele, muitas das vezes, nos prova até o limite. Mas Ele só prova aquele a quem Ele quer aprovar. Conta-se a história de um homem que estava desesperado, sem saber o que fazer, pensando que Deus não se importava mais com ele. Quantas pessoas assim?
E ele sentiu então o desejo de dar cabo da sua própria vida. Porque a pessoa acha que não tem mais valor, que não tem como solucionar, resolver. E o inimigo sopra no ouvido dela, dá cabo da sua vida. Mas ele disse consigo: antes de eu fazer isso, eu vou até um bosque e eu vou falar com Deus. Ele fez. E ele foi até o local, ele orou a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê só um motivo, só uma razão para que eu possa continuar vivo e não tirar a minha própria vida. Aí conta essa história que ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou para ele: dê uma olhada aí na sua volta. E ele começou a observar. E ele observou os pés de samambaia que tinha naquele bosque. E Deus chamou a atenção para ele também para um pé de bambuzal que estava ali erguido, lindo. E o Senhor falou com ele: está vendo os pés de samambaia? Sim, sim. Está vendo os pés de bambu, do bambuzal? Sim. Tanto um quanto o outro foi eu que plantei. Eu plantei essa samambaia, esperei ela crescer até ela ficar dessa forma linda que você está vendo. Mas eu também plantei a semente do bambu. E ela ficou lá na terra, e eu fiquei esperando ela crescer. E passou ali o primeiro dia, o segundo. Passou semanas, meses. E eu esperei, até que começou a brotar e crescer. Está como você vê agora, esse bambuzão. Aí Deus começou a falar com ele. Enquanto a semente do bambu estava ali na terra, crescendo, ela primeiro estava criando raízes para poder crescer dessa forma e sustentar toda a sua estrutura. Deus olhou para ele e disse: olha, eu não dou desafios, provações para nenhuma de minhas criaturas que elas não sejam capazes de suportar. Enquanto você está nessa provação, nessa luta, você está criando raízes, criando estrutura para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Você está se enraizando, querido. A dor não veio para matar você, não veio para tirar, acabar com a sua vida, seu sonho, não. Foi para que você ficasse mais forte. Foi para que você aprendesse a confiar mais no Senhor, mais em Deus. Então Deus só prova a quem Ele quer aprovar. Então perceba isso. Ela não desistiu diante da dificuldade. Olha o que acontece com essa mulher no versículo 23 e 24. Olha só, irmão. Depois de ela clamar, ó, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, irmão. Ela clamando, o Senhor não respondeu nada, ficou calado. Sabe quando você está orando e parece que não há resposta? Parece que Deus fica em silêncio? Olha aqui. Mas ele não lhe respondeu palavra, a ponto dos discípulos ficarem incomodados. E os discípulos, sabendo que aquela mulher era grega, eles eram judeus. E os discípulos incomodados, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: desperte, Senhor, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, a mulher já estava clamando. O Senhor não respondeu palavra. Incomodou os discípulos, que eles intercedem pela causa daquela mulher. Quem sabe na sua volta tem alguém que está ali numa dor, numa provação, numa luta travada, orando, e não há resposta. Quem sabe tem alguém que já não tem força mais para orar, e você sabe, e você está ali. Deus de repente está ali tocando e despertando, para que você ore com essa pessoa, para que você interceda a Deus por ela. Porque se a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagine 2 justos, 3, 10, 20, 100 orando por um propósito, por uma causa. A Bíblia nos ensina que nós devemos carregar a carga uns dos outros, a orar uns pelos outros. Queridos, até Jesus precisou de oração. Quem disse, pastor? Quando Jesus estava numa batalha gravada lá no Getsemane, ele levou 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João.
Porque ele estava naquela provação, ele não estava ali como Deus. Ele não podia nem passar aquela provação como Deus. Uma vez que ele era representante humano, ele deveria passar como homem. Ele está ali como um homem, 100% homem. Ele leva os 3 para orar com ele. Ele chega a falar: a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava angustiado. Ele leva os 3 discípulos. E ele deu os 3 discípulos por mim. Vocês não puderam orar comigo nem uma hora. Veja então que o Senhor não me respondeu com palavra. Ao versículo 24, Jesus ainda fala assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ou seja, a minha missão principal é os filhos de Israel. Então veja que ela não parou diante da dificuldade clamando, e ainda possivelmente ela ouviu essa fala do Senhor. Querido, não desista, não desanime. Eu sempre digo aqui: Deus não tem aliança com pessoas que param na beira do caminho. Deus não tem aliança, compromisso com aqueles que retrocedem. O compromisso de Deus é com pessoas que não desistem, pessoas que avançam, pessoas que continuam crendo em Deus, pessoas que, como Jó, que mesmo na provação que está enfrentando, chega ao ponto de falar: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, aleluia, e vai julgar minha causa, e ainda que eu morra em vida, eu verei a Deus. Não pare, não desista, porque desafios irão surgir. A outra coisa que nós aprendemos com essa mulher, ela compreendeu o que Jesus disse. Será que você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Aquela mulher cananeia, ela compreende o que o Senhor passa para ela. Porque no versículo 25, primeiramente, olha que coisa tremenda. No momento que Jesus fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel, então chegou ela e o adorou. Ela adora o Senhor. Há 2 meios, 2 caminhos de um homem se chegar a Deus. O primeiro deles é o sofrimento. Todo homem, querido, ele pode ser ateu, pode não crer em Deus, mas quando o sofrimento bate a porta dele, quando o médico fala: você está desenganado pela medicina, o sofrimento acaba fazendo com que o homem venha ficar sensível e clamar por Deus. E clamar por caso do pai da Renata. Falava com de igreja com ele, estava nem aí. Depois que o coração dele deu esse problema, o pastor começou na casa dele a evangelizar ele, e ele aceitou Jesus. Então veja que Deus tem um propósito. O primeiro caminho que leva a Deus é o sofrimento. O segundo qual é, pastor? Melhor, é a adoração. A adoração aproxima o homem de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Quando o homem começa a adorar Deus, ele começa a invocar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus então manifesta a presença dele. E essa mulher, ela usa os 2 caminhos, o sofrimento, mas ela usa a adoração, porque ela chega diante do Senhor, sendo ela adoradora de Baal. Ela adora a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Tem pessoas que chegam primeiro falando dos seus problemas, das suas necessidades, sem primeiro tocar o coração do Pai. Essa mulher foi sábia, inteligentíssima. Primeiro ela adora, primeiro ela toca o coração do Senhor, porque ela entendeu que fazendo isso o coração do Pai estaria aberto para poder, querido, abençoá-la tremendamente. Toque primeiro o coração de Deus com o seu louvor, com a sua adoração. Faça como Davi, comece a adorar a Deus, comece a engrandecer, comece a dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo na minha vida. Depois que você tocar e conquistar o coração do Pai, aí, querido, você pode pedir aquilo que realmente você necessita, que o Pai vai lhe atender. Ele vai. Aí olha só, ela adorou. Aí versículo 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo os cachorrinhos. Ela compreendeu o que Jesus estava dizendo, porque ela era estrangeira, ela não era judia. Os filhos, os judeus, as demais nações gentias, ela compreendeu perfeitamente isso. Quando o Senhor falou: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Compreenda a palavra de Deus nessa noite. Compreenda o que Deus está querendo de você.
O que Deus tem falado no seu coração, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus está falando com você nessa noite. A outra coisa que essa mulher, que aprendemos com ela revela ter maturidade espiritual, humildade. A Bíblia vai dizer que Deus ele resiste a pessoas que são soberbas, mas Ele dá graça aos humildes. Essa mulher revela ter maturidade espiritual, porque quando Jesus fala assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, como ela compreendeu o que Jesus estava dizendo, ela demonstra maturidade espiritual quando responde, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela compreendeu perfeitamente. Jesus disse, olha, minha missão primeira é os filhos de Israel. E ela argumenta com o Senhor, entendi, Senhor. Mas também é propósito de Deus abençoar as demais nações através de Israel. É como se ela estivesse dizendo, olha, Senhor, está escrito que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Quando ela argumenta com o Senhor, Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. O evangelista Marcos vai narrar a mesma passagem, vai falar, por causa dessa sua palavra, ela teve um peso tão grande no mundo espiritual, que o demônio já fugiu da sua filha. Não precisa nem ir lá para orar. A declaração de fé, a palavra que você soltou no mundo espiritual, ela teve um peso, uma fé tão grande. Ó, o demônio já foi embora, sua filha está liberta, pode ir lá. Entenda isso, querido. Palavras, quando você fica só reclamando, só murmurando. O que é reclamar? Reclamar é você reclamar duas vezes. Você já atraiu maldição para a sua vida. É, por exemplo, recondicionar, reestruturar, ou seja, refazer, fazer de novo, reclamar. A pessoa só fica reclamando. Ela está traindo maldição lá. Aquele fica só murmurando. Ele está trazendo maldição para a sua vida. Aprenda a agradecer. A Bíblia nos ensina em tudo da graça. Quando você agradece, você chama a graça para cima de você. Veja, agradece, a graça desce. Perceba que Jesus está ali com 5.000 homens, fora mulheres e crianças no deserto. E chegam para ele e falam, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus poderia reclamar, pai, como é que eu vou alimentar essa multidão? Sabe o que Jesus faz? Ele pega os 5 pães, 2 peixinhos, pai, graças te dou. E a Bíblia vai declarar, vai dizer que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. E detalhe, ainda sobra 12 cestos cheios de pães e peixes. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer. E essa mulher revela que maturidade espiritual. Humildade. É isso que nós estamos precisando. Louvado é o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Agradeça mais. Louve mais. Não reclame, não questione. Talvez você está esperando há muito tempo. Mas não reclama com Deus, não. Eu no dia que eu estava na Batista, no Calvário, governador Valadares, pastor Elimar Ferreira de Paula. Hoje Batista Canaã, foi mudado o nome da igreja. A missionária Miete, uma mulher muito usada por Deus, esposa do pastor. Deus usa muito aquela mulher. Tanto na palavra como no dom de revelação. Naquela manhã de domingo, Deus falava com todo mundo, irmão, falou coisas lindas. Eu numa luta, e só. Deus não falava comigo, sabe, pastor? Você quer ouvir uma coisa diferente assim, mais, pastor? Não. A última coisa, querido, antes de acabar o culto, a missionária só olhou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que o silêncio dele é uma resposta para você. Amém. Deus também fala no silêncio. Amém, igreja? Então não reclame, não murmure, agradeça a Deus. Vamos colocar de pé? Agradeça a Deus. Aleluia, agradeça a Deus. Sejamos como a mulher cananeia,
que não deixou se abater pelas lutas. Antes ela teve coragem e ela foi perseverante. Seja perseverante. Ela reconheceu Cristo e o adorou. Clamou pela ajuda dele e ela não foi decepcionada. Entenda isso. Deus não decepciona um homem e uma mulher que acredita nele de verdade. Que o Senhor possa achar grande a sua fé e a sua perseverança. Que Ele possa conceder aquilo que você sonha, aquilo que você necessita. Deus sabe o que você precisa. Eu pedi você para focar aquilo que é mais grave. E você fez isso. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você, mas eu quero orar aqui no altar. Eu quero orar por você aqui. Amém? Isso aí. Em nome de Jesus. Isso aí. Creio. Isso aí. O pastor Roberto fez isso aqui, eu lembrei. E quando nós estávamos no propósito lá em 2017, lá em Carlos Chaga, na nossa igreja Batista Nacional Nova Vida. E a gente morava numa rua chamada Rotary Club. E a gente ia para a igreja, vinha a pé, já estava com o Davi, né? Isabela também tinha nascido, né? Ali no carrinho. E a pé. A gente irmão que ia oferecer carona, né, pastor? Vou levar o senhor em casa. A gente tinha que pedir. A gente vinha andando. Então a gente colocou no coração que a gente tem um carro. Só que um carro menos. A gente não vai ser muito baratinho não, né? A gente fez o propósito, oramos. Aí tem um pastor que foi pregar na nossa igreja, o pastor Valdeirês. Ele pegou e falou assim: ó, Deus está me autorizando para orar com pessoas aqui que querem comprar um carro. Aí eu fiz igual o pastor Roberto falou, estava assim, eu falei, eu nunca tive no altar assim depois. Depois de virei pastor, assim, ficava, o pessoal veio, a gente, eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Eu vou no altar, eu vou receber a palavra. Fica meio tímido. Fica meio tímido, né? O pastor Roberto fez isso aí, pode crer que a bênção já. Amém? Aí eu vim, irmão, fui no altar, aí os outros irmãos vieram também. Aí eu falei, pastor Roberto, coloca a chave do carro aqui na minha mão. Eu peguei pela fé, irmão, estava sonhando com o carro precisando. Ele pegou e fez assim, eu abri a mão e falei, amém, que eu me posso. Irmão, diante de Deus que está aqui, a Bíblia aqui. Deus é fiel. 2 semanas depois, Glória a Deus. o irmão Pedrão parou com o Cobalt lá na porta de casa. Eu olhei assim e falei, esse carro não vai dar para mim, pelo meu orçamento. Ele falou, não, pode chamar suas coisas, esse carro vai ser de vocês. E eu peguei, a gente sabe tomar pode, depois que hora a mesa chega. O dono do carro ligou para mim, falou, pastor, o banco vai te ligar aí. Não fala que o senhor é pastor. Eu perguntei por quê. Se o senhor falar que é pastor, eles não vão aprovar. Fala que é o secretário executivo da igreja. Eu desliguei o telefone, fiquei preocupado, Renato falou assim, isso é uma prova. Você está sendo provado. Poucos minutos depois, acho que 5, 10 minutos, o banco ligou realmente, né? Aí ele perguntou, o senhor trabalha na igreja? Eu falei, trabalho. O senhor é pastor? Sim, eu sou pastor. Ele falou assim, seus filhos, porque a gente queria saber. Ele ligou. O que aconteceu? Foi aprovado a compra do carro até com o valor ainda menor do que tinha me passado. Entrou a pandemia, 2020. Eu estava pagando ainda as parcelas do carro, preocupei. Porque falou assim, ó, só pode ter 10 pessoas na igreja. E o pastor, ele tem o salário da igreja, vive na obra. Os irmãos ofertando, dizimando. Eu pensei, meu Deus, 10 pessoas na igreja, agora nos cultos, como é que eu vou fazer para pagar? Pastor, Roberto, diante de Deus, está ali. Cadê a Renata? Renata, ela está aí, que ela sabe. Irmão, durante a pandemia todinha, na situação que a igreja estava com as portas fechadas, foi onde eu mais prosperei, aonde Deus não me abençoou. Glória a Deus. Conseguia pagar o carro um dia, até antes da prestação. A prestação vencia dia 2. A igreja sempre acertava comigo por volta do dia 2 meses. Mas dia 1º, na pandemia, a igreja estava acertando comigo e eu ali pude quitar o carro tranquilamente debaixo da bênção de Deus. Deus é fiel, querido. Não sei o que você tem no seu coração, eu só dei esse testemunho do carro para você entender. Não sei o que você está pedindo diante de Deus, o propósito, aquilo que mais lhe aflige. Eu sei que o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso. Ele não mudou, não.
Ele vai lhe tocar e vai abençoar a sua vida nessa noite. Vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Eu sinto a presença do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente, aqui, Viviane e Renildo para me ajudar aqui. Vai posição de mãos aqui, Viviane. Pode colocar a mão sobre os irmãos, abraçar. Pai amado, Pai querido. Ah, Senhor, o Senhor não mudou, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra, Pai, é poder, Pai. A Tua palavra é vida. Meu Deus, a Tua palavra, Pai, é que liberta, que transforma, que cura. A Tua palavra traz existência àquilo que não existe. Foi pela Tua palavra que o Senhor trouxe existência a todas as coisas. E nós estamos aqui pela Tua palavra, Pai, orando ao Senhor por cada vida. Meu Deus, por cada um desses irmãos que estão aqui agora diante de Ti, Pai. Meu Deus, querido, o Senhor é tremendo, Pai. Oh, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos homens e das mulheres. Por isso eu coloco essa vida diante de Ti. E peço ao Senhor que vá fazer aquilo que nós não temos poder para fazer, Pai. Faça aquilo, Pai, que homem nenhum no mundo tem poder para fazer, Pai. Meu Deus, a ciência não faz, mas o Senhor faz, Pai. Milagres, Pai. Fala de milagres nessa noite, Pai. Comece a entrar com milagres, Pai, na vida do Teu filho e da Tua filha, Pai. Comece a entrar, Pai, com a providência, Deus, de Abraão, Isaac e de Jacó. Deus que tem poder nos céus e na terra, começa a entrar, Pai. Começa agora a agir, Senhor. Começa a pelejar, batalhar, libera o teu exército agora, Pai. Meu Deus, para batalhar, anjos que são ordenados em favor daqueles que são, meu Deus querido, que hão de herdar a salvação. Começa a pelejar e batalhar. Em nome de Jesus Cristo. E vai agir, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vai liberando e vai tocando, Senhor. Meu Deus, eu imponho minhas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, que faça, Pai, a Tua obra. Meu Deus, que faça, Pai, coisas tremendas na vida do Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro a bênção. Eu ministro a unção do Senhor, receba o seu milagre. Em nome de Jesus Cristo.